como é que vocês estão? Chegamos aqui falando o seguinte, o povo dessa igreja é crente mesmo, é feriado, eles estão aqui glorificando a Deus, louvando a Deus, coisa mais linda, amei. E, claro, tá aqui, ele falou assim, você está em casa, viu? Oh, na casa de irmãos queridos, nossa, o pastor Murilo e a pastora Ari estão no nosso coração, vocês são amados demais por nós. E obrigada pelo convite de novo. E você falou uma coisa, eu fui promovida, a vovó não, a vovozinha. Eu tô daquele nível, bem babona, sabe como é que é? Eu disse, filha, eu não quero que o Brian me chame de vovó. Ela, como assim, mamãe? É vovozinha, a vovozinha. Tá desse jeito, viu? Melequenta toda. Muito boa noite. Animados, desanimados, como vocês estão? Não, muito animados, né? Vocês vieram na igreja no feriado, assim, no final do feriado, aquela hora que você quer descansar, vocês estão no lugar certo, adorando o Senhor. Uma salva de palmas para vocês. Eu achei lindo, viu? Porque quando a Ari Murilo me chamou, disse, vai estar só nós 4 lá. Mas ele me disse, não, pai, o povo da minha igreja é um povo de fé, sedento pela palavra do Senhor. Aí se alegra em estar na casa do Senhor, né? Que bom. Então, muito boa noite! Eu sou Darrell de Márcia. E ela é Márcia de Darrell. E nós somos casados e felizes para sempre. Esse microfone vai pegar. Eu quero começar aqui apresentando a minha família. Aqui na tela vai aparecer a imagem dela. Quem estava aqui da outra vez que a gente veio aqui? Quem estava aqui? E vocês voltaram? Vê como os irmãos, tá vendo? Estão juntos, ó. A gente falou ali de Emily, nossa filha mais velha. A Emily tem 24 anos. E ela que vai ter o Brian, ela é casada, mora lá nos Estados Unidos. E a gente, há uns 4 meses atrás, fomos promovidos, né, como a Ari falou. E você não imaginava nunca que Márcia tivesse uma filha de 24 anos. E não imaginava nunca que ela fosse avó, porque você viu que ela é gata, né? Ali em cima de mim está Darrell Filho, é um profeta de multidões. É o menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus. Não, amém, irmão. Conecta na terra, está conectado no céu. Quem tem filhos aqui? Eu não sei o que você tem falado para os seus filhos, mas sempre seja um instrumento para colocar palavras de bênção nele. Sempre quando você abrir a boca, você define o destino profético deles, para onde eles vão, porque tem poder nas suas palavras. Por isso que eu, mesmo uma grande parte tendo vindo aqui e visto eu apresentar, eu falei de novo. Márcia sempre pergunta para mim, tu vai naquela igreja de novo, tu vai falar de novo da tua família? Eu vou falar de novo. Inclusive tem um monte de gente para concordar comigo, né? Conectar na terra e conectar no céu. Vou perder a bênção dos irmãos, todo mundo junto dizendo amém. Ali no meio está Dylan, nosso filho mais novo, ele tem 14 anos. Dylan vai jogar no Barcelona. Tá tudo certo entre eu, ele e Deus. Falta só o Barça descobrir. Ele está ali hoje nos acompanhando. É um profeta de multidões. O menino vai impactar a geração dele com o amor de Jesus. Conecta aí, igreja, conecta aí. E a grande diferença na vida da gente é o fato de Jesus ter entrado lá em casa. Ele mudou a nossa história e deu a gente a oportunidade de estar compartilhando isso em vários lugares para muitos casais e muitas famílias. Eu queria compartilhar com vocês também alguns filhos que Deus nos deu, que são... Eu trouxe alguns livros, porque a gente está aqui em Maceió há uns 3 dias e a gente não conseguiu... Não ficou muitos livros, né? Mas assim, eu vou apresentar para vocês rapidinho. A gente foi ministrar em outras igrejas e terminou assim, acabou tudo. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o Fica a Dica. Foi primeiros livros que a gente fez. É uma série, 100 atitudes que podem mudar o dia a dia do seu casamento. E o outro roxinho, seguindo a série, 100 atitudes que podem mudar o dia a dia do sexo no seu casamento. Tudo à luz da palavra de Deus. Esse aqui é um livro para a família, quando a família corre perigo. Eu entendo que o inimigo está ao redor, querendo pegar a nossa família e a gente está protegendo ela. E para isso, aqui, a gente mostra algumas armadilhas que a nossa família não pode cair. E esse é um alerta para mim e para você. E a gente tem esse livro aqui, que é uma nova história de amor. É um livro tipo Netflix, onde você vai ler esse livro, mas assim, em forma de série. Eu quero assistir tal série. Aí você abre a série que você vai assistir. E você vai construindo a sua nova história de amor com o seu amor. Então, é capa dura, tem adesivinho, tem lugar para escrever. É todo cheio do pra que isso. E eu sou apaixonada por esse aqui.
gente tem mais 2 outros livros, 6 Segredos da Comunicação no Casamento e 30 dias para um novo casamento com o mesmo amor, que se esgotou nas outras igrejas. Mas se você for lá atrás, tem uma Love Story. Eu acho que só tem um de cada desses daqui, que são esses que a gente está mostrando. Mas depois você pode entrar no nosso site ou no nosso Instagram e você tem acesso a esses livros. Ou mesmo você pode ir em qualquer livraria que tem os livros também disponíveis para vocês. Esse daqui é o meu segurança, jogador e gerente de expedição da Love Story. Ele foi promovido desde 7 anos de idade, que ele é gerente de expedição do nosso ministério. O que é isso? Ele senta e arruma a mala dos livros para a gente levar para as viagens, tá vendo? Foi promovido desde cedo. Abra sua Bíblia em João 2, de 1 a 12. É baseado nessa porção da Escritura que a gente vai trazer para vocês uma palavra aqui hoje. Lembrando a você que a gente está em todas as redes sociais. Se você for lá, @Márcia_Darrell, você vai poder se conectar com a gente. Tem aqui o endereço e a gente lá está sempre estimulando você a viver um casamento ainda melhor, um relacionamento ainda melhor, a cuidar da sua família. E eu recomendo fortemente que você depois possa ir lá e possa seguir a gente. A gente também está lá no YouTube, na TV A2, com mais de 650 aulas gratuitas. Mais de 11 milhões de pessoas já foram no nosso canal, já foram impactadas de alguma forma. E eu recomendo também que você depois possa ir lá e possa assistir. Todo mundo abriu? João 2, 1 a 12. Amém, então, vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento lá em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem, os serviçais haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso lá em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. E depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Amém. Você conhece muito bem essa passagem, a gente trouxe ela exatamente para que você possa entender, a partir do primeiro milagre de Jesus, como o seu relacionamento pode ser. Quem aqui não é casado, é ainda namorado ou noivo? A maior parte é casado. Então, quem é noivo e namorado vai entender também que no seu relacionamento você tem essa construção. Mas é importante, só para a gente voltar para a história aqui que a gente leu de João, a gente entender o contexto dos casamentos naquela época, que eram bem diferentes dos casamentos hoje em dia. Naquela época, o casamento não era uma cerimônia de 1 a 2 horas, mas era uma festa que durava uma semana. E a falta de uma bebida, a falta de um vinho, a falta de comida, era uma afronta naquela região se acontecesse. Inclusive, se o noivo não fizesse as honras, a família da noiva poderia até acionar judicialmente ele por conta daquilo dali. Então, essa falta do vinho, sem dúvida, era um grande problema. Naquela festa não podia faltar comida e nem podia faltar bebida. E se a gente trouxer esse aprendizado para a nossa vida, se a gente trouxer isso para o nosso casamento, a gente vai perceber que em algum momento, em meio à festa do nosso relacionamento, pode ter faltado a alegria do vinho, pode ter faltado a alegria daquele ânimo que tinha no começo e que no meio, às vezes, a gente perde ele. Mas deixa a gente voltar para a história aqui. Tem alguns estudiosos que dizem que Maria poderia ser irmã da mãe do noivo, por conta da organização, do poder dela de determinar os que os servos tinham que fazer, a preocupação dela com a organização. E aí a gente vem e percebe o quanto há um contexto familiar nessa história. Se a gente parar e perceber, na Bíblia, tudo tem a ver com família. Quando a gente vai ver
Jesus, ele vem para o mundo, ele poderia vir de qualquer forma, sim ou não? E Deus escolhe trazer Jesus em uma família. Quando ele salva, ele faz uma aliança com Abraão, é Abraão e sua família. Quando ele começa a humanidade, é Adão e Eva, que é uma família. Quando ele salva Noé, Noé e a sua família, porque o plano de Deus, ele é familiar. E vê que lindo, gente. Jesus fez milagres que não tem livros que pudessem contar. Mas eu não sei se você percebeu, ele escolheu fazer o primeiro milagre em um casamento. Poderia ser um cego enxergar, poderia ser alguém andar, mas por que será que ele escolheu em um casamento? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, para que a gente possa entender a importância do nosso casamento. Porque foi a partir daquele primeiro milagre que os discípulos começaram a crer em Jesus, que o ministério dele começou. Isso é muito importante, amados, porque se os discípulos começaram a crer em Jesus a partir daquele milagre, naquele casamento, imagina a importância do meu e do seu casamento, para que as pessoas possam começar a crer em Jesus. Porque, amados, para e pensa numa coisa, não importa como a sua história começou, não importa como o que você está passando, o que você já passou, deixa eu te dizer, o que importa é como vocês vão terminar. O que você vai deixar de legado para os seus filhos? A imagem que eles vão ter de casamento. Se eles vão desejar ter um casamento também, ou eles vão correr de casamento. Isso é responsabilidade nossa. Se aproprie dessa responsabilidade, porque isso vai mudar a visão que o seu filho e os seus filhos vão ter acerca do casamento. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, e talvez você concorde comigo, que tem casamentos que acabaram o vinho, acabaram aquela alegria, eles vivem num casamento sem ânimo, sem graça, num casamento de qualquer jeito, são casados, mas vivem sozinhos dentro da sua própria casa, e por conta disso, muitas vezes, o que a gente tem visto são casamentos descartados. Assim como se joga fora copo descartável. Eu sou da época que quando uma coisa quebrava, eu consertava. E casamento é algo que quando está ruim, a gente melhora. Quando o casamento, quando está quebrado, a gente vai lá e conserta. Não descarta, não joga fora. A gente está falando de família. Família não se descarta. Porque quando um casamento quebra, a família se dilacera. E não é isso que Deus quer, nem para a minha casa, nem para a sua casa. Ele quer uma família que vive em abundância. Abundância de amor, abundância de alegria, de bênçãos. É isso que Ele quer para mim, para você. Talvez você tenha chegado aqui com as vasilhas vazias. Eu não sei, assim como a pastora Ari estava falando, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você pare e pense no tempo que você namorava, no início do seu casamento, quanto alegria tinha, e você traz à memória aquela alegria, e talvez hoje aquele sorriso que vocês davam naquela época, está tão distante de você agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou testemunha, eu e Darrell, de muitas viradas em casamentos, muitas viradas em famílias. Eu e Darrell, nós somos testemunha e nós somos a prova viva de um casamento transformado. Deus derramou o melhor vinho na nossa vida, porque eu escolhi isso. Eu levantei a mão e falei: Senhor, eu quero dar a tua alegria, eu quero que tu encha a minha talha de alegria e de vinho novo. E é isso que eu e você precisamos desejar todo instante. Eu não sei como você chegou aqui, você pode dizer assim: Márcia, meu casamento está bom. Está tudo ótimo no meu casamento, eu não estou precisando de grandes coisas. Você pode dizer também assim: não tem mais jeito. E eu vou fazer uma pergunta para você. E essa resposta muda tudo. Quem quer aqui um novo vinho, uma alegria nova no seu relacionamento? Levanta a mão, quem quer viver um vinho novo? Amém? Amém. Então vamos lá.
Então a gente vai pegar esse problema da falta de vinho, essa história que você conhece bem, para trazer para a nossa realidade. Mas antes da gente começar, que tal a gente orar? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por essa casa que se reúne em Teu nome. Obrigado pela liderança dessa igreja que se preocupa com a Tua aliança eterna, Pai. Vem enchendo cada coração aqui, Senhor, com um bálsamo derramado direto do Teu trono, Senhor. Dá a eles uma nova esperança de não viver um casamento comum, um casamento conforme o mundo diz que tem que ser, mas com que eles possam viver um casamento conforme os Teus propósitos, para a Tua glória, Senhor. Vai trazendo algo personalizado para cada pessoa aqui, faz com que eu diminua, a massa diminua e Tu cresça, Senhor, e que Tu possa gerar uma transformação, que possa abençoar até 1000 gerações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Amados, eu creio sim que o fim pode ser melhor do que o começo. No começo do relacionamento é muito comum que quando você se encontrou, quando você viu a pessoa que está do seu lado aí, esse rapazinho que está do seu lado, você encontrou ele, você se empolgou, era um menino dos seus sonhos, né? Os olhos brilharam, as pernas tremeram, né? O coração palpitou, porque todo mundo sonha em uma linda história de amor. Ninguém fica pensando, eu queria casar para ser traído, eu queria casar para sofrer, eu queria casar para cair na depressão, eu queria casar para ficar em brigas, rompantes, ignorância. Alguém casou pensando nisso, sim ou não? Não. Não, as pessoas casam para serem felizes, elas casam, né, com ânimo, com empolgação, né, com o vinho lá novo, bem empolgado, mas no meio do processo algo acontece. E muitas vezes, amados, a gente cai numa série de mentiras do inimigo, que a gente começa a viver um casamento medíocre, um casamento que ele está da média para baixo, quando a gente deveria viver um casamento excepcional. Não é um casamento perfeito, porque não tem casamento perfeito, mas sim, tem um casamento que é um casamento que glorifica a Deus através do que eu e você fazemos no nosso relacionamento. Muitas vezes, por a gente não entender a nossa identidade de filho e de filha, a gente não reconhece que a gente deveria viver em abundância no nosso relacionamento. Mas se você parar e perceber, você vai ver que a Bíblia diz que Ele veio para que tenha vida e vida em... Não, gente, peraí, a gente está na igreja, né? Ele veio para que tenha vida e vida em... Você sabe quem não falou? Quem não acredita. A pessoa muitas vezes ela entrou no meio do mundo e disse que ela tem que viver uma vida mais ou menos, ela tem que ter um casamento mais ou menos, todo mundo por aí fora diz, e ela mesmo não acredita. E eu vou lhe ajudar a acreditar agora, tá? Quem tem filhos aqui? Pronto. Meu amigo, a turma aqui, ó. Não para não, né? Vou acabar cedo para ajudar vocês, tá? A irmã ficou pensando, o que será? Vai acabar cedo para quê? Para quê? Para quê? O que será que vai acontecer depois quando chegar em casa? Ela tentando lembrar daquela lembrança distante do que fazia no passado. Vai voltar a fazer, irmã, creia. Vê. A irmã se tremeu agora. Eu não posso falar muita coisa não, porque meu filho está aqui, viu? Mas vamos lá. Eu me perdi, na história. Não, me perdi não, eu sei o que eu estava falando. E o que acontece? Por a gente não entender a identidade da gente de filho, a gente não quer ter uma vida de abundância. Mas você que tem seu filho, pare e pense. Você quer que seu filho tenha a melhor vida aqui na terra ou uma vida mais ou menos? É óbvio que você quer a melhor. Você quer que ele tenha um casamento feliz e saudável, sim ou não? Que ele seja próspero em tudo que ele faça, sim ou não? Você daria a sua vida por isso. Porque eu daria minha vida por aquele rapazinho que está ali, para que ele pudesse ser feliz no relacionamento dele, na vida dele, em qualquer coisa. Daria um braço, uma perna, qualquer coisa para salvar a vida dele. E quando a gente não entende que a gente é filho e filha de um pai amado, que quer que a gente tenha uma vida em abundância, a gente termina se acomodando com aquela talha que secou, com aquele vinho que acabou, com um casamento que não glorifica a ele, onde a gente não é feliz nesse casamento. Tem algo errado se a gente vive dessa forma. A Bíblia diz que o casamento é algo onde a gente tem que representar, na relação marido e mulher, o amor de Jesus com a igreja. Se as pessoas não olham para o seu relacionamento e não conseguem enxergar isso e desejar viver isso, é uma disfunção. Precisa ser tratado. Você precisa encher essa talha de novo. Mas não encher até o ponto que você se acomode e diga, eu tenho um casamento muito bom. Não. Tem que ser a um ponto que possa transbordar na Amém. Vida de outras pessoas. Para que através de tudo que Deus colocou no seu casamento, você possa colocar no casamento de outras pessoas. Você Amém. possa apoiar,
cuidar, incentivar. Quando alguém estiver fraco, ele vai procurar você, porque ele está vendo o que Deus fez no seu casamento de diferente. E ele vai dizer, está acontecendo algo diferente, né? Eu estou vendo um sorriso diferente na tua casa, eu estou vendo vocês pegando de mão dada, eu estou vendo vocês mais carinhosos, eu estou vendo as palavras que um fala para o outro, algo mudou. Você vai dizer, é porque Jesus ele entrou lá, e mudou completamente a minha história. Ele fez algo novo no meu relacionamento. E a gente está vivendo uma nova fase, porque a gente entendeu que o fim pode ser melhor do que o começo. Que aquela empolgação da juventude que a gente tinha no começo não só ficou naquele tempo, não. A gente pode chegar no final da história, olhar e dizer, ó, valeu a pena. Valeu a pena todos os dias, todos os esforços, a dedicação que a gente fez, porque a gente construiu uma linda história de amor. E para seguirmos nessa jornada de construir um fim melhor do que o começo, a gente pode tirar alguns princípios da passagem que a gente leu aqui de João. E o primeiro deles é que Jesus ele estava lá. Ele não foi chamado às pressas para aquela festa. Vamos ler comigo aqui, só para fixar o aprendizado da gente, juntos. 1, 2, 3 e Jesus estava lá. Ele não foi chamado às pressas. O versículo 2 que a gente leu diz assim: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Amados, a gente sabe que muitas pessoas, quando estão muito bem, o cara está cheio de dinheiro, a vida está toda boa, ele esquece até de vir para a igreja. Ele esquece de vir servir, esquece de vir participar, mas quando tem alguém doente no hospital internado, meu amigo, que tiver de vigília, tiver de noite de oração, que tiver de campanha, ele está ali o primeiro a chegar, porque a gente termina só querendo buscar Jesus quando a gente não está em meio à festa. E o interessante que a gente aprende nessa passagem é que mesmo em meio à festa, Jesus, ele estava lá. Mas a presença de Jesus não garante a ausência de dificuldade. A dificuldade ela vai acontecer na minha e na sua vida. Mas o lindo de Jesus é que quando Ele está, Ele vence as dificuldades. E a gente consegue ver os milagres. Mas o milagre ele nunca vai vir antes da palavra. Jesus tem que chegar primeiro. Então eu tenho que colocar Ele primeiro na minha relação para que depois eu comece a ver os milagres. Porque muitas vezes a gente fica querendo que os milagres aconteçam e a gente não colocou Jesus primeiro. Então, amados, eu e você precisamos colocar Jesus primeiro. E primeiro tem que vir a palavra. Uma outra coisa que a gente aprende que é importante nessa passagem é que estava Jesus e os seus discípulos. Gente, chame sempre os discípulos de Jesus. Eles são quem podem fazer a diferença na sua família. Você tem que andar com os discípulos. Nas suas festas, os discípulos têm que ter. Na sua promoção do trabalho, os discípulos têm que estar com você. Nas suas férias, os discípulos têm que ir. Nos momentos que você vai passear, vai para algum lugar, é com os discípulos que você tem que caminhar. Porque sabe com quem Jesus está? É com os discípulos. Talvez você não viva o casamento que você queria viver porque você não tem andado com os discípulos. Procure os discípulos. Dá a mão aos discípulos, caminha com os discípulos, porque é isso que vai levar teu casamento para um novo nível. Amém. O nível que as pessoas vão olhar e vão ver Jesus, porque tu estás arrodeado dos discípulos. Os discípulos estão numa segunda-feira à noite de um feriadão aqui. Uhul! É verdade. Amém. Tá mesmo. E talvez aquele amigo sem futuro do seu trabalho está no bar, bebendo agora. Amanhã não fica com ele na hora do almoço, não. Porque ele não é o discípulo. E talvez seja ele que está querendo afastar você do propósito de Deus. Talvez seja ele que está dando a brecha, que está querendo destruir a sua família, o seu relacionamento. Então tenha muito cuidado com as amizades que você tem. A gente tem que ter cuidado com amizades profundas com pessoas rasas. A gente tem que ter cuidado de andar com pessoas que estão afastando a gente do destino da gente. A gente tem que se juntar com quem está nos aproximando do propósito que Deus tem. Então essa é uma busca que eu e você precisamos fazer para que a gente possa ter um vinho novo, melhor no final. Eu aprendo para que o fim seja melhor do começo. É o segundo princípio, é que eu preciso respeitar o processo. Vamos repetir junto comigo? Eu preciso respeitar o processo. No verso 4, Jesus respondeu assim: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria, além de procurar a pessoa certa, que era Jesus, ela respeitou o processo. Ela não fez um ciricutico. Ela não fez um escândalo. Ela não reclamou com Jesus. Quando ele fala, ainda não chegou a minha hora, ela, como uma mulher sábia, ela simplesmente vai até os serviçais e diz: façam o que ele mandar.
que ela quis dizer com isso? Ele está no controle. Quando for na hora certa, ele vai fazer. É isso que ela quis dizer. Só que, sobre esperar no processo, sobre o deserto, sobre a prisão, até a gente chegar no palácio, que vai acontecer com todo mundo, processos e dificuldades vão acontecer na minha vida e na sua vida uma hora ou outra. Eu aprendo alguns ensinamentos aqui com Maria. E eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos. Primeiro, Maria não murmura. Ela não sai ali, descobre que acabou o vinho e vai para a mesa dos outros convidados dizendo, tu não sabe não, acabou o vinho. Que coisa horrorosa. Ela não vai murmurar para ninguém. Ela vai para a pessoa certa. Talvez a gente não tenha vivido a alegria profunda no nosso casamento porque a gente anda murmurando, reclamando. Quantas e quantas vezes eu participei de festa de lamentações. Ai, a minha vida, ó céus, ó vida. Sabe, por que acontece com a irmã e não me acontece comigo? Por quê? Por quê? Quantas vezes eu fui para manicure ou para encontrar com uma amiga e eu pegava, ó, metia a lenha em Darrell. Em mim? Murmurando. Eu sou um anjinho. Pare com isso. Quantas? Mas adiantou? Não, não foi isso que mudou meu casamento. Não foi isso que encheu a minha talha. Então, Maria me ensina que eu não devo ficar murmurando quando eu tiver num momento de crise na minha vida. Uma outra coisa que eu entendo de Maria nesse momento é que ela foi para Jesus, que é a pessoa que transforma a água em vinho. É a pessoa que transforma maldição em bênção. É a pessoa que transforma o comum em extraordinário. E esse é o casamento que eu quero. De comum para extraordinário. Por isso eu preciso procurar a pessoa certa e não murmurar. Eu não posso reclamar com a pessoa errada, porque ela não vai resolver nada. Quem vai resolver é Jesus, então é a Ele que eu preciso ir. Um segundo ensinamento que eu tenho com Maria é que Maria esperou o momento certo. Ela respeitou o tempo. Ela não saiu brigando e fazendo birra com Deus. E muitas vezes a gente faz birra com Deus. Eu já fiz muitas delas. Tem tempo. O processo leva tempo. José, do poço até o palácio, levou mais ou menos uns 13 anos. Davi, ele foi ungido, do ser ungido até se tornar rei, mais de 20 anos. E vocês sabem o perrengue que essa turma passou. Mas no final ele estava no palácio. No final é onde nós vamos estar, no palácio. Precisamos não murmurar. Nós precisamos esperar o momento certo. Porque Ele sabe o momento certo para que a coisa certa aconteça na hora certa. O milagre aconteça na hora certa. A gente está num mundo onde é tudo fast food. É ou não é? Botou no micro-ondas, está tudo pronto. Parou ali, pegou, o negócio está quente. Farmácia, liga o telefone. Tudo é muito prático. E a gente precisa acabar de pensar e achar que tudo é na hora que a gente quer, no tempo nosso. E Jesus, acelera aí. Tem a hora certa. Ele não ia levar José para o palácio sem ele estar maduro, sem ele estar pronto para governar aquele lugar. E assim mesmo é conosco. Agora tem uma coisa que eu aprendo com Maria também, que é que Maria age. E é o que eu e você precisamos fazer quando a gente perceber que a nossa talha está ficando vazia. Atitude, ação. A gente vai procurar Jesus? Vai. A gente não vai murmurar? Não. A gente vai esperar a hora certa? Vai. Mas a gente precisa agir, arregaçar as mangas e dizer assim, é para eu fazer o quê, Jesus? É para fazer algo novo com meu marido? É agora que eu vou fazer. É para eu parar de reclamar o tempo todo quando ele entra de casa e eu... Porque faltou gás, porque você não sabe, você não levou o cachorro para passear, você não sei o quê, porque o menino tirou nota baixa, a culpa é sua. Não sei o que de novo você precisa fazer. Resgatar as coisas que você fazia na época do namoro, no início do casamento, eu não sei. Mas haja. Arregace as mangas e haja. Coloque água na sua talha
para que Deus possa enchê-la de vinho novo na sua vida. Como é que está a sua talha? Você parou para pensar? Como está a sua talha? Porque enquanto tem festa, enquanto a gente está no bem bom, a gente nem liga para saber como é que está a nossa talha. Quando a gente está no perrengue, sofrendo, é que a gente... Meu Deus, só tem 2 gotas. Como está a sua talha? Responda isso para você, para que você possa reconhecer que você precisa de Jesus e desse vinho novo na sua vida. E para que o fim seja melhor do que o começo, um outro princípio que a gente aprende nesse texto é que eu preciso obedecer a Jesus. Vamos ler junto? Eu preciso obedecer a Jesus. Gente, junto é junto, tá? Juntos são todos unidos, ok? Vamos lá para ser forte, para a gente assumir, porque se eu não assumo que eu preciso obedecer a Jesus, eu vou falar depois, sabe o que vai acontecer? Tá nem aí, você não disse que precisa? Por isso que eu quero que você fale, ok? Tamo junto? Há poder na unidade, você crê nisso? Amém? Então vamos lá. Eu preciso obedecer a Jesus. Já assumiu, irmão. Já começou um passo à frente. Aí o que eu vou falar agora, você já vai entender. Dizer, poxa, é verdade. Eu disse, eu preciso obedecer a Jesus. Abrir seu cérebro para receber o que eu vou entregar. O versículo 5 diz, sua mãe e seus serviçais façam tudo que ele lhes mandar. E no cristianismo, amados, não existe meia obediência. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Mas muitas vezes, enquanto cristãos, a gente tem aqueles versículos da Bíblia que a gente, aleluia, que lindo, profetiza, tal, né? É uma maravilha, a gente decora aqueles versículos, tem colado em algum lugar, tal, mas tem uns que a gente não quer nem ver. Esse daqui não é para mim não, é para a irmã fulana, esse é para o irmão ciclano, tal, e não tem como ser dessa forma. A gente tem que entender que a gente quer obedecer, tem que ser obediente. E é muito interessante você ver no versículo 7, que quando Jesus ordena uma coisa que era absurda, falta vinho e ele manda colocar água. E os serviçais poderiam dizer, tu é doido, homem? A gente quer vinho, não quer água não. Mas mesmo assim eles foram lá e obedeceram. E talvez em alguma coisa no seu relacionamento, Deus esteja pedindo algo que para você não tem lógica nenhuma. Talvez seja sair de um trabalho, porque naquele trabalho que tem uma pessoa rondando você e está levando você na beira do adultério, que vai destruir sua família. E você olha e fala, Deus fala o tempo todo para eu sair daquele trabalho, mas eu acho tão absurdo, porque faz tanto tempo que eu estou lá, não tem lógica, mas é exatamente aquela água que vai transformar no vinho do milagre que você precisa. Talvez seja tirar algo, talvez seja começar algo, eu não sei o que é que Deus vem falando para que você possa obedecer, mas eu quero dizer a você que você tem que começar a obedecer. Tem que tomar uma ação para isso, porque muitas vezes a gente recebe uma mensagem, a gente sabe o que tem que fazer, a gente até pensa, poxa, é mesmo, eu deveria fazer, mas a gente não faz. E aí a gente não faz e não vê a mudança que a gente deveria ter no nosso relacionamento. Imagina que tem uma lagoa, nessa lagoa tem em cima de uma folha 3 sapinhos. Um sapinho decide pular da folhinha. Quantos sapinhos ficam? Ficam 3. Um só decidiu, ele não pulou. É desse jeito nas igrejas. As pessoas vêm, recebem uma mensagem, dizem, poxa, foi lindo, tocou meu coração, tal, chora, se emociona, no outro dia, não faz. Se você não obedecer e não fizer, você não vai ver a transformação. Para que o fim seja melhor do que o começo, para o milagre acontecer, eu preciso usar as ferramentas que eu tenho. Esse é o nosso 4º princípio. Vamos repetir junto comigo? Para o milagre acontecer, eu preciso usar as ferramentas que eu tenho. Olha só, Jesus disse assim aos serviçais, encham os potes com água. Agora encha até a borda. Gente, Jesus pode fazer um milagre que Ele quiser, a hora que Ele quiser, com um estalar de dedos, com um sopro, do jeito que Ele quiser. Mas sabe o que eu percebi? Que muitas vezes Ele usa alguma coisa para fazer o milagre. Você quer ver só um exemplo disso? Na multiplicação do alimento, Ele usou 5 pães e 2 peixinhos. Para fazer um milagre daquele paralítico andar, que alguém levou, que os 4 amigos levaram ele pelo telhado e ele foi curado. Ele usou os 4 amigos. O cego, para o cego enxergar, ele fez aquela marmota com cuspe lá, não sei o quê, e ele usou o cuspe para que o cego enxergasse. Aqui nessa história do casamento, nesse milagre do casamento, Jesus usou as talhas e a água.
Eu não sei que ferramenta Deus colocou já na sua vida para que você possa usar, que recursos Deus te deu. Está na tua mão e você não está usando para que o milagre aconteça, porque Ele quer fazer o milagre na sua vida. Cadê esses recursos? Você está usando a ferramenta? Mas sabe o que eu vejo? É que as pessoas estão com um casamento destruídos, namoros fracassados, e eles vêm nos procurar e falam: Márcia, eu preciso de ajuda, meu casamento está um fiasco. Está bom, amada, me diz uma coisa. Como é que você está? Você está na comunidade? Está em uma comunidade? Não. Você vai ao culto no domingo para você se encher de Deus, para você aprender, para você estar mais junto de Deus? Não. Você não faz parte de uma célula, de um grupo, culto familiar, o culto de casar? Não. Tá, então livros. Você já leu algum livro sobre casamento para que você possa se apropriar do que é um casamento? O que você pode... Livro? Silêncio da morte. Olha que incoerente. Eu quero algo novo, eu quero um vinho novo na minha vida, mas eu não uso as ferramentas que Deus coloca nas minhas mãos. Você já parou para pensar? Que ferramentas Deus tem dado para você? Amados, não tem outra. É Gálatas 6:7. Você precisa plantar para colher. Não tem outra forma. Quer algo novo? Plante. Senão você vai ficar no tempo, parada no espaço sideral. Porque se você não investir no seu casamento, você automaticamente está investindo no seu divórcio. Porque você está estagnada. Ele só vai regredir, andar para trás. Essa igreja mesmo. Nossa, uma igreja viva. E é impressionante os recursos que Deus coloca nessa igreja para nos ajudar. Eu não vou usar. Vixe Maria. Eu vou usar e abusar. Porque sabe o que acontece? A gente às vezes está com dificuldade e a gente cai num buraco e fica com a mão abaixada. A gente precisa levantar a mão e dizer: eu preciso de ajuda. Aqui tem quem me ajude. Aqui tem um pastor. Aqui tem ministérios que podem me ajudar. Aqui tem cultos. Aqui tem discipulado. Aqui... É isso que eu quero. Eu tenho que me agarrar. Porque é o que Deus colocou para mim. E eu preciso aproveitar os recursos que Deus coloca na minha vida. Amém? Deixa eu falar uma coisa com você. Eu quero mostrar uma... Eu ia esquecendo, meu filho foi lá, conseguiu o copo descartável para eu fazer um negócio aqui para vocês. Nessa passagem, Jesus usou talhas, usou a água limpa, que naquela época era usada para a purificação dos judeus. E foi proposital essa água limpa. E eu entendo que nós precisamos nos limpar, nos encher da água limpa, do Espírito Santo de Deus, para que Ele vá nos limpando. Para que o milagre aconteça na nossa vida, a gente precisa se afastar da inveja, da fofoca, do julgamento, da discórdia, da raiva. Nós precisamos ser intencionais no afastamento de tudo isso da nossa vida, para que Deus possa agir. E é quando a gente se purifica, quando a gente vai se limpando e limpando e limpando, que a água da nossa talha vai se transformando em vinho. Você está vendo esse copo aqui? Esse copo hoje a gente vai fazer de conta que é a nossa vida. Esse copo vazio. Deixa eu te dizer uma coisa. Em meio à vida, ao dia a dia, vão surgir muitos percalços. Vão existir muitas tribulações. Pode surgir na sua vida, pode ser que você seja machucado. Ferido. Pode ser que mintam para você. Pode ser que fofoquem sobre a sua vida. Pode ser que alguém profetize algo negativo, dizendo: seu casamento não dá certo, seus filhos não tem jeito. E você fica desse jeito, ferido, destroçado,
machucado. Mas preste atenção numa coisa. Esse aqui é a sua vida, a mesma vida. E sabe o microfone. E sabe o que acontece quando você está assim, feito esse copo vazio, e você vai se enchendo de Deus, clamando pelo Espírito Santo e Ele te enchendo. Quando você lê a palavra de Deus, quando você faz devocional, quando você jejua, quando você anda com os discípulos de Deus, com pessoas que te aproximam do teu destino, você fica cheio. Olha só. Mas deixa eu te dizer, as dificuldades vão continuar aparecendo. As tribulações vão continuar vindo na sua direção. Pode ser que mintam para você. Pode ser que te firam com mentiras, que te traiam, que tentem te passar para trás, que profetizem coisa ruim na sua família. Mas olha o que acontece com você. Vazou não, está em cima, viu? Está transbordando. Olha o que acontece com você. Você não está ferido, você não está machucado, você não está dilacerado, você não está marcado. Porque você está cheio de Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Se preencha. Use as ferramentas que Deus te dá. Use e abuse, porque Ele está louco para que você peça: vem Jesus, fica comigo, me ajuda, me orienta, me dá o norte, me limpa, eu preciso da tua presença. E é assim que a gente vai ficar, cheio. Com Jesus, é o nosso quinto e último princípio, eu posso sim ter o melhor da festa. Amado, sabe o que empolga em Jesus? É que Ele pega o que não tem vida e Ele dá vida. Ele pega aquilo que não tem sabor e dá sabor. Ele pega aquilo que parece que não tem relevância e Ele dá valor. Verdade. E é assim que Ele vai fazer com a nossa vida, com o nosso relacionamento, com o nosso casamento. Ele é o rei das causas impossíveis, Amém. né? É exatamente naquilo que a gente não consegue fazer que Ele vai lá e faz. E se tem um sinal piscando aí no seu relacionamento, talvez seja a hora de você dar essa virada, para você começar a se encher até transbordar, a buscar cada vez mais dele para dentro da sua casa, para que mesmo quando vierem as tribulações, elas vão vir, você não sair marcado disso. Mas saiba, Jesus, ele precisa de um convite. Ele não vai invadir a sua festa. A gente hoje refletiu aqui sobre o primeiro milagre de Jesus. Mas sabe o que é lindo? É que ele continua fazendo. Ele fica mostrando que o fim pode sim ser melhor do que o começo. Eclesiastes 7, 8 diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. É no fim que a gente comemora a vitória. Onde a gente se torna mais experiente, mais maduro. É no fim que realmente a gente se torna vencedor. Se você parar para perceber, para um alpinista, o que vale não é o começo, é quando ele chega lá no fim. Para um corredor, a linha de chegada é o grande objetivo. Um piloto de Fórmula 1 só vai conseguir se realizar quando chegar na linha de chegada lá. E o maratonista só vale quando ele encerra a prova. Não basta a gente ter começado bem, com as pernas tremendo, coração palpitando e os olhos brilhando quando vocês se conheceram. O que tem realmente valor é quando vocês chegarem no final e olharem um para o outro e dizer: valeu a pena. O fim foi melhor do que o começo. Olha como meus filhos olham para o nosso relacionamento. Olha como nossos netos olham para a gente. Eles comentam do que eles veem, vovô e vovó. Aí comentou aqui desse upgrade que a gente teve em relação a nossos netos. E é muito interessante porque eu sempre profetizei para os casais que o objetivo que a gente deveria ter é poder chegar no final da história da gente e os netos da gente possam olhar e poder ver o amor no casamento de um vovô e vovó. Eu estou começando uma geração nova da minha família, que é Brian, que vai nascer agora em setembro. E, gente,
vir aqui falar para vocês não é a parte mais difícil da minha vida. A mais difícil é que meus 3 filhos, eles possam olhar para a gente e desejar ter um casamento como a gente tem. Esse é o maior desafio que a gente tem. Agora meu desafio está ainda maior, tem uma geração nova chegando, o Brian, que vai chegar, né, já 2.0, né, num nível de desenvolvimento enorme, e eu preciso que todos os dias que ele olhe para mim, para a Márcia, para a vovozinha gata que ele tem, e o vovôzão lindão, e ele possa ver o amor de Jesus através do que a gente faz todos os dias. Esse é o objetivo que eu tenho, esse é o objetivo que você tem, e para isso, amados, a gente tem que entender que a vitória não é daqueles que começam bem, é daqueles que persistem, que não desistem. Então não caia nessa ideia do mundo, tá ruim, separa. De forma nenhuma, isso é uma armadilha do inimigo. A gente tem que acreditar que o fim pode ser melhor do que o começo. A trajetória a gente sabe que é difícil, mas a gente tem uma coisa maravilhosa. Poucos lugares nessa cidade hoje tem pessoas paradas, pensando só em como ajudar umas às outras a melhorar o seu relacionamento. Então você não está só. Você está numa atmosfera de um grupo que tem o mesmo propósito. Os discípulos estão aqui e eles querem te ajudar a ver o milagre. Mas para encerrar, deixa eu te falar que coisa interessante. Eu vibro muito com isso. Volta na tua Bíblia lá em João 2. Vê o versículo 1 na tua Bíblia. Vê essa parte você vai pegar agora e vai levar isso para a sua vida. Vê o que diz lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. No versículo 2 continua: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Deixa a Bíblia aberta, a gente vai continuar nela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era a primeira pessoa que aparece na festa? Vocês não leram? Tá, vou falar de novo, tá? Versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Depois Jesus e seus discípulos haviam sido convidados. Quem chegou primeiro? Vocês estão muito, tá vendo? A escola bíblica aqui, vamos lá. Pessoal, a primeira pessoa que aparece na festa era a mãe de Jesus. Jesus chegou depois. Ele era segundo convidado. E sabe por quê? Porque no início da festa tinha muito vinho. Estava tudo muito bem. E isso nos ensina que quando a gente não conhece ainda a importância de Jesus, a gente termina não colocando ele em primeiro. E esse é o grande erro da gente. Mas vê que coisa linda que esse texto nos ensina. A gente vai lá para o final do texto, ele diz o seguinte, lá no final: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram alguns dias. Pega essa. O vinho acaba para dar a Jesus o lugar que ele deveria. Quem é que sai primeiro agora? Jesus, e os outros saem atrás. É de Jesus saindo e eu seguindo. É assim com você aqui hoje. É Jesus saindo e eu seguindo. Fala assim: Jesus saindo e eu seguindo. Fala: Jesus saindo e eu seguindo. Fica em pé para parecer que está acabando. Só para parecer, tá? Ainda tem 1h30, fica tranquilo. Fica de frente para o seu amor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e entre nessa história. Entre na história da tua vida, do teu relacionamento. Eu quero que você feche os olhos. Pega nele, pega nela, pode tocar. Mas feche os olhos. Esquece que a gente está aqui. Eu quero que você viva a tua história. Eu quero que você se lembre daquele primeiro encontro, do primeiro beijo, do primeiro aperto de mão, do primeiro abraço, dos primeiros sonhos. Eu quero que você reflita que no meio do caminho houve sim dificuldades. Mas Deus te trouxe aqui para te mostrar que pode ter algo novo. Que pode sim, o final ser melhor do que o começo. Poderia parecer o fim para José lá no Egito, em meio à cisterna, na prisão, mas Deus tinha um novo, grande começo para ele governar o Egito. Poderia parecer o fim para Moisés fugindo do deserto, depois de ter matado um homem, mas Deus tinha um novo começo para ele liberar o povo da escravidão. Poderia parecer o fim para Daniel na toca dos leões, mas Deus tinha um novo começo e ele ia trazer uma história que mudaria o mundo. Poderia parecer o fim para Jonas na barriga de um peixe, mas Deus tinha um novo começo e a sua pregação salvaria todos os habitantes da grande Nínive. Você poderia ter chegado aqui pensando que estava no fim, mas Deus ele te diz que tem um novo começo.
Ele diz que vai valer a pena, que no final da tua história, teus netos vão poder olhar e vão dizer: vovô, vovó, eu vejo o carinho de vocês, eu vejo o amor de vocês e é tão lindo. E quando eu crescer, eu quero ter um relacionamento igual ao de vocês. É isso que Deus está te dizendo hoje, que o fim da tua história pode ser melhor do que o começo. E eu quero que você, agora virado para cá, o louvor vai tocar uma música e eu quero que você entone ela como uma oração, como algo que você quer receber do Senhor para o seu casamento, seu relacionamento. Fica abraçado com o teu amor, feche teus olhos, levante suas mãos, se abraça, se permita viver isso, e depois eu quero fazer uma oração com você.